Fala rapaziada, eu sou o Gustavo Gebaile, este é o canal Improvisados na Área e eu estou aqui novamente para falar sobre a Série A2 do Campeonato Paulista, a segunda divisão aqui no estado de São Paulo, que chega finalmente à sua grande final. São Bento e São Caetano e São Bento fazem a grande final da competição e um parabéns especial às duas equipes, ao São Bento de Sorocaba e ao São Caetano, o Azulão do ABC. Os dois times que caíram no ano passado são também os dois times que sobem de volta, que retornam à primeira divisão do estado de São Paulo. Parabéns às duas equipes. A gente vai falar bastante dos jogos, as semifinais que levaram esses times para a final, falar das datas, quando serão disputadas as duas partidas da final e também projetar esse confronto. Mas antes da gente chegar de fato no vídeo, eu peço que você se inscreva em nosso canal. A gente posta conteúdo semanalmente sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. O Robson Morelli traz as novidades, as polêmicas, as opiniões precisas sobre os assuntos mais variados possíveis envolvendo os times da Série A do Brasileiro, os assuntos mais discutidos, os assuntos mais quentes do momento. E o Lucas Almeida também sempre com a gente, dando um tapa, deixando o nosso vídeo um pouco mais bonito. Este é o Improvisados na Área. Se você gosta da gente, se inscreva no canal para receber uma notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo, e aí você não perde nada do nosso conteúdo. E com relação a esse vídeo, se você gostar ou não gostar, deixa um like, deixa um dislike, deixa um comentário para a gente ter uma noção também do que você pensa, o que você acha, enfim, interaja com a gente. Vamos lá. Primeiro jogo entre São Bernardo e São Bento, jogo que estava marcado para as 3 horas da tarde da terça-feira, desta última terça-feira. Hoje, quinta-feira, eu gravo o vídeo, então antes de ontem começou a ser decidido a primeira semifinal do Paulistão Série A2. O jogo, o primeiro tempo do jogo 1-0 para o São Bernardo. O jogo ia se encaminhando já para um final. Aos 29 minutos do segundo tempo, uma forte cerração que já rondava o estádio tomou conta do gramado e aí impediu a partida de ser continuada. Realmente não tinha condição alguma do jogo ser prosseguido. O árbitro da partida parou o jogo aos 29 minutos, o que impossibilitou também o árbitro de dar a partida como encerrada. Se ele parasse um minuto e pouquinho depois dos 30 minutos, ele poderia dar o jogo como encerrado, mas como ele parou aos 29, pelo regulamento, o jogo teria que ser disputado no dia seguinte, no mesmo horário, e foi isso que aconteceu. Na quarta-feira, São Bento e São Bernardo voltaram a campo para jogar os 16 minutos finais mais os acréscimos. E aí foi um jogo pegado, um jogo tenso, um jogo em que o São Bento tentou se defender de todas as formas. O São Bernardo lançando bola para a área, fazendo uma pressão danada, ainda conseguiu fazer o segundo gol aos 39 minutos, gol do Alan Dias, o meia armador da equipe do São Bernardo, mas os 2-0 no placar não foi suficiente porque na ida, no jogo de ida, o São Bento havia vencido por 3-0, no agregado 3-2 para o São Bento. O São Bento foi a primeira equipe a carimbar o passaporte para a final por volta de 3h20, 3h30 de ontem, quarta-feira. E aí, meia hora depois, a 20 minutos do gramado em que foi definido o primeiro finalista, dali do ladinho, saímos do 1º de maio em São Bernardo para o Anacleto Campanella, ali do lado em São Caetano, começou a outra semifinal. Semifinal envolvendo dois times, um do ABC, um do interior, o 15 de Piracicaba representando o interior, o São Caetano representando o ABC, e mais um jogo legal, um jogo movimentado, um jogo em que o 15 praticamente mandou no primeiro tempo, fez 1-0, teve chance de ampliar, mas a vantagem de 1-0 não foi suficiente para o 15 conseguir chegar à final, porque no segundo tempo praticamente um outro jogo. O São Caetano fez algumas alterações, melhorou na partida, foi para cima e conseguiu 2 gols que deram a virada para o time do ABC. E aí o placar de 2-1 levou o São Caetano para a final, já que o jogo em Piracicaba havia sido um empate por 0-0. A final, então as duas finais começam a ser decididas na próxima sexta-feira, dia 9 de outubro, o primeiro jogo em Sorocaba, 3 horas da tarde, comando do São Bento. O São Bento recebe o São Caetano para fazer a primeira partida da final, e o segundo jogo acontece 3 dias depois, no feriado do dia 12 de outubro, às 5 horas da tarde, então o jogo final, a segunda partida em São Caetano, para definir quem será o grande campeão, apesar das duas equipes já estarem comemorando bastante o acesso, mas ainda falta uma última etapa aí para ver quem de fato será o melhor time da Série A2 deste ano. No primeiro jogo, na fase inicial da competição, o São Caetano foi até Sorocaba e venceu por 3-1
jogou bem melhor que o São Bento, mas era um outro cenário. O São Bento vinha ali numa sequência de vários jogos ruins, tinha o seu antigo treinador, o Léo Condé, sob o comando da equipe. Aliás, a derrota pro São Caetano foi o que derrubou o Léo Condé do comando da equipe. A partir daquele jogo, o São Bento trocou o comando, trocou o Léo Condé pelo Edson Vieira e aí engatou 7 vitórias consecutivas, chegou à 4ª colocação, saiu da penúltima para a 4ª colocação e também conseguiu classificar consequentemente para as quartas, depois para a semi, depois para a final. Então aquele jogo contra o São Caetano foi o marco do São Bento, da mudança do São Bento na competição, mas o que a gente tem de parâmetro entre as duas equipes, um jogo em que o São Caetano foi bem melhor que o São Bento. Não acho que vai ser um jogo tão desigual assim, acho que vai ser um jogo bem equilibrado até pela maneira que as duas equipes chegaram à final. E tem um outro ingrediente, são as duas equipes que além da Série A2 também disputam uma competição nacional. O São Bento disputa a Série C, o São Caetano a Série D, e até que ponto disputar uma competição nacional vai pesar para definição, para escolher time titular, para de repente poupar um ou outro atleta. O São Bento vive uma situação complicada na Série C, é um dos últimos colocados. O São Caetano estreou faz 2 rodadas na Série D do Brasileiro, ainda não venceu, tem uma derrota e um empate, portanto, nacionalmente as duas equipes não estão bem. O São Bento, obviamente, uma situação pior, mas é uma final cheia de ingredientes, é uma final que envolve duas equipes grandes, duas equipes que a gente já se acostumou a ver na primeira divisão do Paulistão e vai ver novamente no ano que vem. Mas eu acho que é um confronto bem legal pra gente não perder, pra gente ficar de olho e pra gente, é claro, fazer mais vídeos para falar primeiro desse primeiro jogo da semifinal que acontece em Sorocaba, 3 horas da tarde do dia 9 de outubro, na próxima sexta, e também um vídeo final para a gente comemorar o título, seja de São Bento, seja de São Caetano, no dia 12, na segunda-feira, feriado, às 5 horas da tarde. Legal? Um forte abraço a vocês, até a próxima!